Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos os meus amados irmãos. Sejam bem-vindos. Vamos fazer a leitura na segunda carta de Pedro, continuando o nosso estudo devocional, hoje a partir do versículo 6 até o versículo 11. Desde já, que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Vamos ler. Hoje eu estou fazendo a leitura na Revista e Corrigida. E a ciência, a temperança. E a temperança, a paciência. E a paciência, a piedade. E a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No vídeo passado nós falamos sobre os recursos disponibilizados por Deus para o seu povo, a virtude de Deus, a graça de Deus, visto que os irmãos pelas quais Pedro estava escrevendo estavam enfrentando problemas internos com respeito às heresias gnósticas que estavam sendo introduzidas dentro da igreja por falsos mestres. No versículo 5, Pedro havia falado de acrescentar à fé a virtude, que é aquela excelência moral, e a virtude ao conhecimento, o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, conforme diz o versículo 6, leva à temperança, que é o domínio próprio, uma palavra usada somente aqui neste versículo, em Atos 24 e 25 e também em Gálatas 5 e 23 como fruto do Espírito. O domínio próprio refere-se ao domínio sobre os desejos humanos pecaminosos em todos os aspectos da vida. Esta era outra virtude muito valorizada pelos gregos. O seu foco, naturalmente, estava inteiramente no esforço próprio. Porém, o problema era que o esforço próprio sempre fracassa mais cedo ou mais tarde. Por quê? Porque ele pode controlar o corpo, mas não afeta os desejos interiores. Nós sabemos que a partir de Romanos 8 e 13 e também Gálatas 5, 22 e 23, que nós, cristãos, temos a ajuda do Espírito Santo para conseguirmos o domínio próprio. E a qualidade desta temperança, deste domínio próprio, deve então levar à paciência, que é a capacidade de resistir firmemente ao sofrimento ou ao mal sem desistir da fé em Cristo. A paciência não é uma diferença estoica a tudo aquilo que o destino trouxer. Na verdade, ela nasce da fé na bondade de Deus e no seu controle sobre tudo o que acontece na vida dos cristãos. Ou seja, nós somos pacientes porque nós sabemos que Deus tem o controle de tudo na nossa vida. A temperança leva à paciência e a paciência leva à piedade. Esta é outra palavra que não é comum no Novo Testamento, mas sim as listas éticas gregas daquela época. Paulo, por sua vez, enfatizou a piedade nas suas epístolas pastorais como sendo a virtude que deveria caracterizar a vida e o comportamento dos crentes. Cartas pastorais são as duas cartas de Timóteo e a carta a Tito. Piedade era a palavra principal para a religião e referia-se às atitudes corretas de uma pessoa com relação a Deus e às pessoas, normalmente se referindo ao cumprimento das obrigações. Aqui em 2 Pedro, a palavra piedade descreve uma consciência de Deus em todos os aspectos da vida, um estilo de vida que exemplifica Cristo e que é autorizado pelo próprio Cristo. Os cristãos devem ter um relacionamento correto com Deus e com os outros irmãos. Os falsos doutores da época afirmavam que tinham piedade, mas infelizmente lhes faltavam a reverência em relação a Deus e as boas atitudes em relação aos outros. A piedade, segundo o versículo 7, leva à fraternidade. Se a piedade
inclui as atitudes corretas em relação a Deus e aos outros, então a piedade deve levar à fraternidade, ou amor fraternal. Em grupos não cristãos, esta palavra se referia à afeição entre os membros de uma família. Pedro ampliou o significado desta palavra na sua carta para incluir a família da fé. O amor que considera os outros como irmãos é particularmente intenso. Mostrar amor aos outros cristãos, aos outros irmãos, é uma atitude que deveria se traduzir em caridade. Um amor genuíno por todos, um amor prático, um amor que se aplica. Embora os cristãos devam exibir amor pelos outros crentes, o seu amor também deve ir além de mera afeição. Esta afeição deve crescer e evoluir até o tipo de amor que sempre coloca os outros em primeiro lugar, procurando o seu bem maior. A palavra grega HP refere-se ao amor que envolve o sacrifício próprio. É o tipo de amor que Deus demonstrou para nos salvar. Este tipo de amor entre os crentes leva em conta as fraquezas e também as imperfeições. Lida com os problemas, aceita os outros e também tem um forte comprometimento e lealdade. Uma ligação assim manterá os crentes unidos, não importando as perseguições e os sofrimentos que eles possam enfrentar. Então a fé deve ser acrescentada à virtude, que é a excelência moral, a virtude ao conhecimento de Deus, o conhecimento à temperança, a temperança à paciência, a paciência à piedade, a piedade à fraternidade e a fraternidade ao amor. As 8 qualidades mencionadas aqui devem fazer parte da vida de todos os crentes, mas elas não são estáticas. Os crentes não se limitam a terem estas qualidades, mas como diz Pedro, se em vós houver e aumentarem estas coisas. Então não é apenas ter, mas deve aumentar nestas qualidades, praticando-as na luta da vida diária. À medida que estas qualidades, estas características aumentam em intensidade, elas ajudam os crentes a não serem ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor. Como diz Pedro, haver isto em vós e aumentarem, não vos deixarão ociosos, preguiçosos, lentos, nem estéreis ou improdutivos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa fé deve ir além daquilo em que cremos, ou seja, ela deve se tornar uma parte dinâmica de tudo que nós fazemos, resultando em bons frutos e em maturidade espiritual. Não é apenas conhecer e ter estas qualidades, mas é colocar tudo isso em prática. Versículo 9. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe. Em contraste com os crentes que estão aumentando nas qualidades positivas que Pedro mencionou e descreveu acima, os crentes em que não há estas coisas, não há evidência dessas qualidades, que não estão aumentando nelas, são cegos, ou pelo menos enxergam pouco. Pedro tinha palavras muito duras para aqueles que se recusavam a crescer. A palavra usada aqui na expressão nada vendo ao longe ou enxergar pouco pode querer dizer piscar ou fechar os olhos. Pedro também pode ter desejado dizer que estes irmãos estavam intencionalmente fechando seus olhos à luz de Cristo, causando desta forma a cegueira espiritual. Aquele em quem não há estas coisas é cego, enxergando pouco, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. O fato de que eles tivessem se esquecido da purificação dos seus antigos pecados retrata aqueles que deliberadamente ou propositadamente apagavam da mente tudo o que Cristo tinha feito ao apagar os pecados que eles tinham cometido antes de serem salvos. Um crente que se esquece disso e se recusa a crescer, a amadurecer, a colocar em prática as qualidades, o conhecimento de Deus, aumentar estas coisas, torna-se para Deus infrutífero. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. Os crentes devem procurar tornar cada vez mais firmes a sua vocação e eleição. Os cristãos devem ser pessoas determinadas a viver
por Deus e a viver para Deus, não importando o quão difícil isto possa vir a ser. E também a aumentar as qualidades, as virtudes mencionadas aqui. A sua condição de chamados e eleitos não estava em dúvida. Por quê? Porque ela ocorria por iniciativa de Deus. Deus chamou, Deus elegeu. Mas Pedro diz: procurem fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Não havia dúvida da vocação e eleição, porque ela era iniciativa e obra de Deus. Mas o comportamento dos crentes, entretanto, provaria este chamado pelas suas boas qualidades e suas boas obras. Eles estavam provando, fazendo cada vez mais firme a vocação e a eleição, não para Deus, mas para si mesmos. Os crentes a quem Pedro escreveu estavam em perigo de adotar a doutrina dos falsos doutores que estavam ensinando que a vida imoral não resultava em nenhum julgamento. Estes falsos doutores, estes falsos pregadores e mestres, diziam que uma vez que as pessoas eram salvas, que eram eleitas, elas podiam viver da maneira como quisessem. Pedro refutou este ensino explicando que os cristãos devem combinar o seu chamado e a sua eleição com uma vida de santidade. Pedro já havia dito isto na primeira carta para que os irmãos fossem santos como Deus é santo e vivessem diante de Deus em temor. Então, fazendo cada vez mais firme a vocação e eleição, nunca jamais tropeçareis. A palavra tropeçar significa mais do que simplesmente dar um passo em falso. Ela pode vir a significar tristeza ou ruína, referindo-se ao dia do juízo, quando o pecado levará o não cristão e também o rebelde à condenação eterna. Então, sendo confirmadas a vocação e eleição, jamais tropeçam. E o versículo 11, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles que vivem uma vida frutífera e produtiva para Deus, que não tropeçam desastrosamente ao longo do caminho para o reino eterno, encontrarão a entrada amplamente concedida. Todos os crentes irão sentir uma maravilhosa acolhida no seu verdadeiro lar, o eterno reino do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles que foram chamados e eleitos, mas que foram infrutíferos e tropeçaram ao longo do caminho, ainda alcançarão o reino e receberão a sua salvação. Porém escaparão, como Paulo escreveu em 1 Coríntios 3:15, como pelo fogo. Não se sabe se a acolhida será diferente de alguma maneira, mas Pedro incentivou e exortou os seus leitores a permanecerem firmes na fé para que lhes seja assegurada uma rica acolhida. Esperar pela nossa vida eterna futura nos dá a motivação de que precisamos para viver corretamente no presente. Precisamos nos concentrar nas prioridades celestiais e não nas deste mundo. Podemos enfrentar dificuldades e ainda assim permanecermos fiéis a Deus porque sabemos do futuro brilhante que Ele tem reservado para nós. Como é maravilhoso considerar que Deus nos quer e nos aguarda com grande expectativa no seu reino eterno. Ele já está em nós, porque nós estamos em Cristo, mas um dia estaremos para toda a eternidade com o nosso Deus. Portanto, resistamos firmes na fé, todo sofrimento e perseguição, e cresçamos em graça, em conhecimento, aumentemos as virtudes que nos foram concedidas, confirmemos a nossa eleição, a nossa vocação para não tropeçarmos, que coloquemos em prática todas estas coisas. No mais, que Deus em Cristo abençoe a todos vocês, uma palavra simples, mas uma palavra bíblica. Que Deus em Cristo lhes abençoe. Sem mais, fico por aqui, um forte abraço.